Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender, e mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês, falando sobre temas relacionados à educação, à carreira. E essa semana que a gente está iniciando, ainda dentro do mês das mulheres, né, eu decidi trazer um tema muito interessante, que é justamente a mulher empreendedora. Né? Cada vez mais a gente consegue observar que as empreendedoras estão crescendo e tendo muito mais sucesso, na maioria dos casos, em relação aos homens. Só que tem um detalhe, existe ainda alguns medos, alguns obstáculos, alguns paradigmas que as mulheres enfrentam. E é sobre esse tema que nós queremos justamente falar hoje. E, mais uma vez, eu agradeço pela audiência de você que nos acompanha pelo canal 44 do Amazon Site. Para falar sobre o tema de hoje, eu justamente convidei a Sabrina Viga, que é, digamos, por carreira, ela é funcionária pública, mas em um determinado momento da vida dela, ela entendeu que tinha alguma coisa que podia melhorar, ela tinha uma missão pessoal, um propósito, talvez uma voz interior que dissesse para ela alguma coisa e que a levou a pensar sobre a possibilidade de empreender. Então, Sabrina, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer justamente por ter aceito o nosso convite. Eu sei que é um momento bem delicado para você, né, Sabrina, que você está fazendo um processo de transição muito grande, mas eu queria te agradecer pela presença e te perguntar, como é que foi essa história, Sabrina? Você, funcionária pública, filha de funcionários públicos, em um determinado momento você resolveu se rebelar contra o sistema e empreender. Fala um pouquinho pra gente sobre a tua história. Pois é, muito obrigada, primeiramente, Deval, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar para mais gente a minha história. E, na verdade, como você mesmo falou, eu sou funcionária pública desde antes de nascer, né? Sou filha de funcionários públicos e sempre estive nesse meio. Ao longo da faculdade já passei num concurso para ensino médio, então já comecei aí. Depois passei para outro outro cargo de ensino superior e continuei na área. Mas você começou a trabalhar já na adolescência como funcionária pública? Não, na faculdade, já na faculdade. Na faculdade passei para nível médio. Exatamente, que ainda estava na faculdade. Isso. E, enfim, estava tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, tudo normal. Mas eu comecei a olhar para o lado, né? Comecei a perceber que eu poderia contribuir de alguma forma, poderia fazer algo a mais, algo além, né, algo além do serviço público. E comecei a buscar, pensar a respeito, procurei franquias, né, já que eu não tinha... a franquia é o primeiro passo para quem não tem experiência, né? Uma coisa mais prática, exatamente, que parece que já vem tudo pronto, mas o custo muito alto, não tinha nenhuma reserva. Muito medo ainda, né? Muito medo, que ainda existe, né? Mas naquela época bem mais, até pela imaturidade, pela falta de experiência de vida mesmo. E procurei e nada casava. Ou faltava coragem, ou faltava dinheiro, ou faltavam os dois, mas na maioria das vezes faltavam os dois. De alguma forma, era um processo aí de autossabotagem também, nessa vida. Provavelmente. Hoje eu já entendo que foi por muitas vezes isso mesmo. E buscava e nada. Com a maternidade, isso voltou, né? Isso aflorou novamente. Comecei a observar as lacunas da nossa cidade, né, de serviços para crianças, buscava serviços alternativos, serviços diferentes para minha filha, e tínhamos opções, mas eram pouquíssimas, e decidi, no dia que eu resolver empreender, no dia que juntar coragem com investimento, com tempo, com tudo, eu vou investir na área infantil. Mas, Sabrina, eu queria só me concentrar um pouquinho mais sobre a sensação que você descreve, né? Você diz que talvez faltasse alguma coisa. O que efetivamente você sentia? Bem, eu queria falar mais com as pessoas, né? Eu queria utilizar mais a minha criatividade, eu queria utilizar mais eu queria ter mais contato com pessoas, eu queria poder olhar no olho, contribuir mais. E no serviço público, apesar de eu contribuir nos bastidores, né, quem me conhece sabe quanto eu gosto de conversar, o quanto eu gosto de falar, o quanto eu gosto de
interagir mesmo, né? E lógico que a burocracia, a formalidade do serviço público não permite tanto isso. Né? Você se sentia, de uma certa forma, limitada. Exatamente, me sentia limitada. Aí eu começava a lembrar que quando eu era criança eu pensava em ser arqueóloga por causa do Indiana Jones. Entendi. E pensava assim, poxa, né, vamos olhar um pouquinho para a nossa infância, né? Deixa eu olhar para a minha infância. Eu li um dia desses que quando você estiver com dúvida do que você tem que fazer, lembra que você queria fazer quando era pequeno. Legal. Né? Que aí você pode lembrar o que você queria, lembrar a sua real natureza. Sem aqueles paradigmas exatamente, que sem exatamente. Então, comecei a pensar, gente, eu preciso fazer alguma coisa fora, alguma coisa que me dê movimento, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso da estabilidade. Entendi. Isso, né? era uma peça fundamental no teu quebra-cabeça. Era uma peça fundamental no meu quebra-cabeça, porque o serviço público faz parte da minha vida, claro. Sempre fez, e fui criada para isso, né? Eu ouvi a vida inteira isso, então isso era sempre um contraponto. Eu tenho que fazer de uma forma que eu não abra mão, eu tenho que conseguir conciliar, e ao mesmo tempo a maternidade, ao mesmo tempo que a maternidade me deu essa nova visão das coisas, ela também me deu mais uma coisa a ser administrada, né? Que era o contato com a minha filha. Eu não queria fazer nada que atrapalhasse isso. Eu queria que somasse, não atrapalhasse. Ou seja, você queria também contribuir para a tua filha. Exatamente. E quem sabe a reboque. Exatamente. Mas, Sabrina, a gente vai ter que dar uma pequena pausa agora. A gente volta já falando sobre a história da Sabrina. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e a você que nos acompanha pelo canal 44 da Amazonsat, muitíssimo obrigado. E é sempre muito interessante você participar, interagir conosco através da nossa página no Facebook. A página do Facebook é o Amazonsat. Nós estamos aqui com a Sabrina Viga, estamos falando um pouquinho sobre a história de vida da Sabrina. Só relembrando para quem começou a nos assistir agora, a Sabrina é funcionária pública e por um motivo talvez desconhecido, uma voz interior, ela decidiu em algum momento que faltava alguma coisa e ela queria empreender. É isso mesmo, né, Sabrina? Sim. Sabrina, no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre essa voz interior, alguma coisa que te dizia e um propósito gritando no teu ouvido, mas quando foi o momento da decisão? Como é que funcionou isso? Na verdade, eu já tinha dado uma parada nas buscas, né? Eu busquei, não achei nada, eu percebi a incompatibilidade de empreender, manter a estabilidade do serviço público e ainda dar conta da maternidade, vi que não estava dando, não era uma boa conta essa e resolvi dar uma parada, né? Até que um ano atrás, eu fui fazer uma imersão, né, de autoconhecimento, com fins de autoconhecimento, e um instrutor puxou minha orelha, né? Ele falou assim: você acha que está faltando alguma coisa, né? Está buscando alguma coisa. Afinal, o que está faltando, né, Sabrina? O que está faltando? Você já sabe que está precisando, você... Aí eu falei, inclusive eu tenho tempo de licença, de férias, tenho tudo e nada. Não é possível. Então, está faltando só coragem. Depois disso, comecei a pensar no assunto de novo, né? Pensei, fiz cursos de filosofia, fiz muita leitura de psicologia, neuropsicopedagogia, porque eu queria alguma coisa com crianças, né, como eu falei. Você já tinha pelo menos um caminho, né? Eu sabia que tinha que ser com criança, porque era a única forma, né, além de ser a única forma de eu juntar a maternidade, né, com o empreendedorismo, né, sem atrapalhar muito, foi um público que me interessava. Você acha que por conta da maternidade? Com certeza. Um público que me interessava. Assim, eu comecei a ver que faltava muito em Manaus, né? Muita coisa. Eu achava que eu podia contribuir de alguma forma. Eu sentia necessidade de conversar com as crianças. Agora, Sabrina, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou no bloco anterior que, de alguma forma, você tentava retomar lembranças da tua infância, das vontades que você tinha em termos de profissão. E, nesse momento, você conseguiu estabelecer alguma conexão com a tua infância e essa tua iniciativa, essa tua vontade súbita aí de empreender? Assim, na verdade, o que me fez fechar
fechar o projeto foi o retorno à infância. Né? Eu olhava para minha filha e a minha filha muito acelerada, muito agitada, não conseguia se concentrar em nada, né? Nem para comer ela conseguia. Entendi. E eu percebia que era um mal da maioria das crianças ao nosso redor. Talvez um excesso, né, de estímulo. Exatamente, excesso de estímulo. Aí eu comecei a pensar, eu lá na minha casa do Parque 10, passava às vezes o dia olhando para o teto, né? O dia olhando para o teto, via os passarinhos, ia para o quintal. Agora a gente, nesses prédios, né, que não tem muito contato, enclausuramos as Exatamente, crianças. enclausuramos as crianças e eu comecei a pensar, eu queria dar alguma coisa disso para minha filha, né? Claro. Já que eu não tinha um quintal, né? Já que eu não tinha um quintal, eu tinha que buscar alguma outra forma. Então, em casa mesmo, eu comecei a buscar leitura, né? A desenvolver oficinas, né? Brincadeiras com ela, mas eu percebia que, por ser filha única, ela precisava de alguém com quem brincar. E comecei a pensar, tem mais criança nessa situação. Sim. Você começou a conectar os pontos, exatamente. né? Por que em vez de só procurar ajudar minha filha, eu não faço alguma coisa para ajudar todas as crianças que estão nessa situação? Entendi. Né? Os pais, às vezes, não têm com quem deixar os filhos, ou não tem tempo para ficar com eles, ou não tem com quem deixar e acaba carregando a criança para lugares que não são do interesse da criança. Aí surgem as birras, surgem os momentos de tristeza entre as crianças, os momentos conturbados entre os pais. E eu fiquei realmente pensativa a respeito de tudo isso. Nossa, talvez seja aí. Com toda a minha leitura, com tudo, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. Mas esse de alguma forma eu não sabia o que era. Você não sabia ainda como? Ou seja, exatamente, você já tinha ligado, você sabia o objetivo, trabalhar com crianças, isso. Você começou a conectar os pontos, começou a perceber que tinha talvez um público para isso daí, exatamente, ou seja, outras crianças na mesma situação. Exatamente. E Sabrina, como você chegou à conclusão em como contribuir justamente para esses pais, para essas crianças? Como é que foi esse processo de conclusão aí da tua decisão? Na verdade, ele aconteceu. Eu não busquei esse como, né? Eu fui à nutróloga com a minha filha, né? E a nutróloga falou assim, Sabrina, ela não tem nenhum problema alimentar. O problema dela, pelo que eu vejo no comportamento dela aqui no consultório, é ansiedade, é aceleração de pensamento. Talvez muita exposição, justamente muita aquela, informação, exatamente. O problema dela é a aceleração. Você já ouviu falar da técnica Mindfulness? Não, nunca ouvi falar. É uma técnica baseada na meditação que traz, propõe a atenção plena às pessoas, né, com trabalhos de respiração, de autoconhecimento, focar, né? E foco. Procure, que isso está sendo bastante usado para a alimentação das crianças. Que bacana. Então, olha só, você encontrou ali numa consulta médica, você encontrou a resposta que você precisava. Exatamente. Não é isso? Sabrina, tá muito legal o nosso papo, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo e a gente volta já para falar um pouquinho mais sobre essa história, que está muito interessante. Eu tenho certeza que tem muitas mães aí, muita gente que vai se inspirar na tua história. A gente volta já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e hoje nós estamos ouvindo uma história incrível da Sabrina Veiga, que é funcionária pública e decidiu empreender com foco em crianças. E falando em crianças e jovens, é bem interessante porque cada vez mais a gente percebe uma preocupação dos pais, das instituições de ensino, em prover a essas crianças habilidades e comportamentos que vão ser fundamentais para a idade adulta. No caso da Sabrina, a gente está falando sobre a questão da alfabetização emocional, como ela vai já explicar sobre o empreendimento dela. Agora, o PROCON preparou também uma atividade lúdica muito bacana para os meninos, justamente para prepará-los em função da questão dos direitos do consumidor, que são coisas que a gente acaba não vendo na escola, se torna adulto, se torna profissional e fica meio leigo nesse assunto. Vamos acompanhar essa matéria do PROCON. O objetivo do projeto PROCON Mirim é justamente de poder levar à nossa criança de ensino fundamental os seus direitos enquanto cidadão consumidor, não é? Então a gente leva de uma forma bem didática, bem lúdica,
lúdica, bem colorida, do jeito como a criança é. Então, nós temos que ter uma linguagem apropriada para a criança. Então, essa parceria com o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui do Estado, com a Editora de Ouro, que é da revista Coquetel, nos pôde proporcionar que esse projeto ele avançasse, que a gente pudesse levar. Então, nosso laboratório está sendo feito na rede pública, aliás, na rede particular de ensino, para que a gente possa, no segundo semestre, avançar e já poder levar para as nossas crianças da rede pública estadual de ensino e levar para todos os nossos municípios, né, para todas as crianças do rincão aqui, né, dos rincões do nosso estado. Existem escolas que não estão sindicalizadas e nós já recebemos aí também propostas no que tange de poder levar aí o projeto Procomirim para essas escolas que não estão sindicalizadas, que não fazem parte do sindicato, não é? E que se interessaram e que fazem parte hoje, são as escolas aqui, as maiores escolas aqui da capital e que hoje já estiveram conosco, já querem participar do projeto, inclusive assinaram até termos de cooperação técnica também dentro do Procon do Estado do Amazonas. E quem tiver interesse de poder levar aí o nosso projeto Procomirim, que entre em contato conosco por meio do e-mail gabsec.procon@procon.am.gov.br, pelos telefones 92 32 15 40 10, não é? Ou 0800 092 15 12, ou venham até pessoalmente, conheça o Procon de perto, venham até a sede. Nós estamos localizados aqui na Avenida André Araújo, Aleixo 1500, em frente ao INPA. Então, Sabrina, como a gente acabou de ver essa matéria bem interessante, cada vez mais existe uma preocupação dos pais, das instituições de ensino, em preparar o mais precocemente possível as crianças, tanto para situações como direitos do consumidor, empreendedorismo. No teu caso, me parece que tem algo a ver com alfabetização emocional, ou seja, preparar essas crianças a terem uma atenção concentrada melhor, a ter mais equilíbrio, né? E isso, obviamente, vai ter reverberações muito positivas, tanto no sucesso da vida acadêmica, quanto no sucesso da vida profissional e social. Me fala um pouquinho do empreendimento. Nós teremos um espaço lúdico, criativo, com pouquíssimo brinquedo pronto, né? Então nós ofereceremos materiais para as crianças desenvolverem, né? Desenvolverem a criatividade, né? Deixarem a imaginação correr solta, né? E todos os estímulos do ambiente, apesar de parecerem apenas decoração, apenas decorativos, todos os estímulos do ambiente têm um propósito, eles foram pensados para estimular as crianças a focar, a prestar atenção em algo, né? Então, assim, tem uma parede de pintura, tem uma parede, a parede não é só uma parede, é uma parede de pintura no estilo pintura anti-estresse. Ah, que legal. Né? Então, ela não vai estar lá no livrinho pintando, ela vai estar na parede. Qual criança não sonha em pintar uma parede? Ou seja, tudo vai ser pensado para fazer com que as crianças comecem a ter contato com elas mesmas. Elas mesmas. Então, é óbvio que um ambiente com muitas crianças, elas vão interagir, elas podem acelerar um pouquinho a brincadeira, elas serão livres para isso. Nós não teremos pressa, eu já escrevi 2 vezes a respeito disso, que nós não teremos pressa nem pressão, né? Não teremos horários, as crianças ficarão lá livres como ficam em uma brinquedoteca. Só que os estímulos que elas receberão lá, exatamente, os estímulos que elas receberão lá não são para elas se acelerarem mais. Claro. Né? Quem acelerar, ok, não tem problema. A gente vai contornando e vai trazendo, né? Trazendo a criança mais para si mesma. Entendi. Né? Mas tudo, os jogos, contação de histórias, oficina com material reciclável, origami, jogo de tabuleiro, tudo para estimular a calma, a atenção. E a nossa base principal vão ser técnicas de meditação e yoga.
Eu acho isso interessante pelo seguinte, isso faz com que as crianças elas comecem a ter contato com elas, com as suas próprias emoções, reconheçam suas emoções, sim, até porque a gente sabe que, por exemplo, distúrbios alimentares lá na adolescência, eles vêm justamente dessa confusão que a criança acaba fazendo, sim, em relação, sim, à emoção. Ela confunde, por exemplo, o medo com a fome e aí começa a comer desenfreadamente. Sim, sim, a gente tem assim uma gama de situações a serem exploradas, né? Já listei muita coisa. Será um espaço extremamente versátil. Que legal. Como tem pouco brinquedo, né? Então o espaço tem que ser versátil. De semana em semana ou de quinzena em quinzena. Qual que vai ser a faixa etária, Sabrina? 4 a 10 anos. 4 a 10 anos por 2 motivos. Porque as crianças abaixo de 4 requerem uma segurança específica, né? Brinquedos específicos, um espaço apropriado. E nós já temos de 2 a 3 serviços que eu conheço já em Manaus que fazem isso muito bem. Né? Então eu estou propondo um trabalho de 4 em diante, que é para pegar os órfãos já desses serviços que já existem aí. Sabrina, eu estou realmente encantado e muito ansioso. Não sei se eu vou ter que fazer a escola para controlar a minha ansiedade para conhecer, porque eu acho realmente eu acho que isso vai ser uma contribuição para a comunidade enorme, né? Você está realmente de parabéns pela iniciativa, muito pela coragem, obrigada. E eu queria deixar esse espaço final aí para você justamente falar um pouquinho sobre o que você aconselha para os pais que de repente estão passando ou já passaram pela mesma situação, pela mesma confusão e de repente dizer o que você acha que eles poderiam fazer para justamente seguirem realmente a sua própria volta, a sua própria trilha. Olha, o meu conselho para as pessoas, principalmente para os pais, né, pais, mães, com quem eu me identifico muito sempre, é buscar, né? Buscar o que te faz bem, buscar o que te faz acordar todo dia feliz, pronto para trabalhar, pronto para dormir melhor do que acordou, né? Domingo, justamente quando tiver naquele horário ali, não ficar com aquela ansiedade de dizer, meu Deus, mais um dia, né? Exatamente. Sabrina, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente está super empolgado para conhecer esse projeto. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 do AmazonSat, muito obrigado por sua audiência. E no próximo programa nós vamos falar um pouquinho sobre a evasão escolar com um professor que ganhou um prêmio Educador Nota 10. Vocês não devem perder esse programa, vai ser muito bacana. A gente se vê até lá.